consolar todos os que choram. Quando nós lemos em Lucas 4, do verso 16 ao 30, Jesus, quando ele toma o rolo do profeta Isaías e lê essa passagem da escritura, da profecia de Isaías, e após lê-la, o Senhor diz que essa escritura estava sendo cumprida diante dos olhos deles. Por quê? Porque este a quem o Espírito do Senhor Deus estaria sobre ele, que seria ungido para pregar boas novas aos quebrantados, que foi enviado a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram, era exatamente o Messias prometido. É exatamente Jesus de Nazaré, que é o Cristo, que é o enviado do Pai, que é o verdadeiro Messias prometido das Escrituras, dos profetas, na lei e nos Salmos. Então Cristo, ele anuncia essa tão grande salvação. Nós podemos ver o relato de Marcos 1,15, que diz que após o seu batismo, Jesus vinha pela Galileia pregando e anunciando o quê? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E tudo que está relacionado a essa tão grande salvação está inserida no Evangelho de Cristo. Porque Cristo, ele é o quê? Ele é a sua vida, ele é o Salvador, prometido, enviado, o Messias. E a sua vida, desde a sua encarnação, vida, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e retorno triunfal, está intrínseco na Boa Nova, no Evangelho, que é a boa notícia, a qual traz essa tão grande salvação àqueles que receberem. Por isso que ele é que exatamente proclama a libertação aos cativos. É ele que põe em liberdade os algemados. O homem, ele está cativo ao pecado. E é algemado pelo pecado, que é a legalidade exatamente para o príncipe das trevas, o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Porém, o Filho de Deus, Cristo Jesus, o libertador, o Messias prometido, ele liberta os cativos. Ele liberta-nos do poder do pecado. Ele põe em liberdade os algemados por Satanás. E ele apregoa esse perdão de Deus, a reconciliação com Deus, por meio de sua obra, na cruz do Calvário, da sua ressurreição. Por isso ele apregou o ano aceitável do Senhor, a verdadeira liberdade. Tanto para o homem, que agora é recapitulado, regenerado nele, há uma nova criatura nele, e reconciliado com Deus, e pela fé feitos pelo poder do nome dele, Filho de Deus, filhos de Deus, pela fé no seu nome, pelo seu Evangelho, também a criação, que Romanos 8 diz que está gemendo, cativa, por causa do pecado, porém ela espera a manifestação do quê? Da glória dos filhos de Deus, filhos tais que Jesus comprou com seu sangue, que procede de toda tribo, língua e nação, como está em Apocalipse 5, a qual faz desses comprados pelo seu sangue, faz o que? Povo adquirido, faz o que? O Israel
de Deus. Faz o que? O seu corpo, a sua noiva. E faz reino e sacerdócio. E reinarão sobre a terra, agora que será totalmente libertada do reino vindouro do Senhor. Porque nós podemos ler aqui que essa tão grande salvação está inserido exatamente aquilo que vai se manifestar no mundo vindouro, a qual todo aquele que recebe ao Senhor já tem as primícias do Espírito que nos faz desfrutar e experimentar os poderes do mundo vindouro, que será o seu reino inabalável, que manifestará na sua gloriosa volta, aonde exatamente a criação experimentará a restauração e o descanso do reino do Senhor, que está totalmente ligado ao descanso prometido de Deus do sétimo dia, a qual o sábado apontou para esse dia profético que é o milênio de Cristo, o reino de Cristo na terra. Que, vamos dizer assim, que é o pontapé inicial para a chegada do oitavo dia, que é a eternidade, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, nós temos essa descrição. Porém, nós vemos que somos exortados a observar com diligência essas coisas. Essa tão grande salvação, a não negligenciá-la, porque tem tais promessas envolvidas. E há um mistério que é chamado de mistério da iniquidade, lá em 2 Tessalonicenses 2, que já opera, diz a Escritura, que para que os homens não enxerguem a luz do Evangelho de Cristo, o Deus desse século, com D minúsculo, que é Satanás, o influenciador desse mundo tenebroso, das trevas, a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. E o mais interessado para que nós não se atentemos para essa tão grande salvação, para que o homem não se atente ao Evangelho e para que aqueles que já alcançaram o testemunho, já estão fazendo parte do Espírito Santo, se desviem desta carreira proposta em Cristo, do glorioso Evangelho, dessa gloriosa promessa, dessa graça. Ele faz de tudo para nos desviar dessa tão grande salvação, para que nós não permaneçamos retendo a palavra da vida, retendo a esperança da promessa até o fim. E nós vemos aqui que essa tão grande salvação foi ouvida e vista pelos apóstolos.